Meu nome é Brenda Carranza, eu sou professora do Departamento de Antropologia da Unicamp e, neste momento, eu estou como professora visitante do programa de pós-graduação de História Social da Universidade do Rio de Janeiro. Eu conduzirei os trabalhos esta noite e estamos iniciando nossa semana. Em nome da comissão, eu agradeço a todos os que estão todos e todas que estão participando aqui conosco e agradecemos também participarem ativamente em este nosso primeiro encontro de mais todos os que estão previstos durante a semana. O título de nosso seminário é Seminário Crises e Desafios da História Social. Esse título condensa a abordagem que está direcionada para nossos encontros ao longo destes 5 dias de trabalho que hoje iniciamos. Ao longo desta semana, nosso encontro está previsto, nosso seminário está previsto para ser realizado hoje, dia 9 de setembro, para sexta-feira, 13 de setembro. Ao longo destes 5 dias, nós teremos uma apresentação de 23 mesas de trabalho, teremos 3 mesas redondas, uma palestra de abertura e uma palestra de encerramento na sexta-feira. Vamos, então, iniciar o nosso encontro com a composição da mesa de abertura, na qual nós estaremos esta noite apresentando esta mesa, seguida de uma conferência e o encerramento de nossos trabalhos. Prossigo, então, a formar a mesa dos trabalhos, pedindo por gentileza à professora doutora Regina de Carvalho Ribeiro da Costa, representando a chefia do Departamento de Ciências Humanas e está também nos representando na coordenação do CCHD. Peço por gentileza também que componham a mesa aqui conosco a professora Maria Aparecida Cabral e a professora doutora Cristiana Leder, membro da coordenação do PPGHS. Por gentileza, todas as cadeiras estão previstas, pode ficar aí sentadinho. A composição de nossa comissão, além de ser integrada pela professora Maria Aparecida e pela professora Cristiane, está também composta pelo professor Gelson Rosentino, a professora Joana Bahia, que oportunamente ocupará a mesa dos trabalhos, e eu. E junto conosco nós temos também a nossa doutoranda Tatiana Pantoja, representante discente da comissão organizadora de nosso 12º seminário interno. Por gentileza. E eu vou pedir, por favor, que nossa representante da comissão do movimento de ocupação de nosso FFP, aqui do prédio, também integre a mesa dos trabalhos. Eu previ todas as mesas, todas as cadeiras, mas desapareceu uma. Por gentileza, Arthur, aqui do lado de Tatiana. Por favor, Bia, agradecemos você compor esta mesa. Passamos, então, a abrir os trabalhos esta noite e passo a palavra para a professora Regina, que em nome da direção, ela estará aqui dando umas palavrinhas. Obrigada, Regina. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar todos os meus colegas que compõem essa mesa de abertura junto comigo. Como representante da chefia do Departamento de Ciências Humanas e também da direção da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, eu gostaria de destacar a importância desse evento aqui, presencialmente, na UERJ. Uma importância que ela é política também, pelo momento que nós estamos vivendo, e também uma importância acadêmica, né, mostrando que a pesquisa segue viva e que demonstra, né, como a universidade,
mais do que nunca, está aberta, né, com os seus pós-graduandos, demonstrando aí os resultados das pesquisas em curso. E também gostaria de desejar a todos um bom evento, né, que os debates sejam frutíferos, que as trocas de conhecimento sejam grande oportunidade de aprendizado para todos nós, né, tanto alunos, quanto professores, quanto ouvintes. Então, desejo uma semana aí bem próspera a todos. Muito obrigada, professora Regina. Passo a palavra para a professora Cida, que, em nome da comissão e em nome da coordenação de nosso programa, ela orientará para nós estes trabalhos. Boa noite também a todos, todas e todes. Vou fazer uma fala breve e também compartilhada aqui com a minha colega de coordenação, né? Estamos aqui na coordenação do PPGHS. Quando pensamos nesse título, no âmbito da comissão, e conversamos com os professores, não pensamos que estaríamos vivendo uma crise institucional, né? Uma questão que tem nos tocado muito por conta da situação que temos acompanhado nos meios de comunicação, né? Mas estamos aqui fazendo um evento acadêmico, mas também político, como já foi ressaltado, e um evento de resistência, né? Estamos aqui juntos com os alunos da ocupação, com a direção, com os servidores, com o nosso corpo docente, em busca de uma educação referenciada e situada politicamente no município como São Gonçalo. Tá? Então, agradecer os discentes do PPGHS, que, diante das nossas dúvidas, né, até quinta-feira da semana passada, a gente não tinha a certeza se o nosso evento seria presencial, se seria online. Eram milhões de e-mails, mensagens, todas as pessoas muito ansiosas e nós na frente negociando, mas uma certeza a gente tem, né, Cristiane, que a gente não está sozinho. E quando a gente não está sozinho, a gente sabe que a gente pode negociar, a gente pode dialogar e a gente pode insistir em uma ideia. Então, diante de todos os desafios que se colocaram, a gente decidiu apostar neste evento. E fomos até o último momento negociando com todos para que esse evento pudesse ocorrer. É um evento anual, é um evento muito importante. Nós estamos na 12ª edição do seminário, e é muito importante a gente fazer esse evento presencial por conta do cenário bastante difícil que todos vivenciamos na questão da pandemia. Particularmente nós, da UERJ, né, nós passamos por uma crise do Estado do Rio de Janeiro, depois uma pandemia, e agora nós estamos nessa situação. Mas a gente acredita que a UERJ ela vai sobreviver e vai se fortalecer depois dessa situação. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Agradecer, né, os discentes do PPGHS, professores, os estudantes que estão em situação de ocupação, né, a direção, servidores que estão viabilizando aqui a infraestrutura para que a gente possa fazer aqui o evento da melhor forma possível, né, um evento que conta com convidados externos, e com financiamento também da CAPES, da FAPERJ. É um evento que foi pensado desde maio, né? Assim como ocorreram outros eventos também aqui. Então, o mês de setembro é um mês cheio de atividades, e o PPGHS é o primeiro programa que está organizando evento nessa situação, né? Então, eu imagino que depois, os próximos, a gente vai ter mais clareza de como a gente se comportar no espaço, enfim. Então, desejar, né, um excelente evento a todos. Nós teremos aí uma semana de muitos debates. Venham assistir às pesquisas dos alunos, dialogar. Estamos aqui, eu acho que para
difundir o conhecimento que estamos produzindo aqui, que é um conhecimento de muita qualidade. Tá bom? Muito obrigada, e vou partilhar aqui a palavra agora com a Cristiane. Obrigada, Cida. Obrigada à mesa. Quero fazer uma saudação a todos os colegas que estão na mesa, mas fazer uma saudação muito breve, né, agradecendo sobretudo a Cida, porque ela tem um talento para organizar, para fazer os registros de tudo e para deixar tudo ficar pronto, né? Quando a gente acha que as coisas não estão prontas, né, e está tudo andando, então a coordenação na verdade, nós estamos aqui, a comissão, e tudo funcionou porque a Cida é muito talentosa e muito efetiva para organizar, né, para coordenar. E a minha saudação é a todos que estão participando, todas e todos, e, sobretudo, como nos outros anos, a minha saudação muito especial e agradecimento aos pós-graduandos que escreveram seus textos, que estão trabalhando duro, né, e que a gente, olhando, vê que são os nossos filhos, porque estão aqui desde a graduação. A maior parte de vocês foi meu aluno na graduação, veio para a pós-graduação. Então, a FFP é a casa da gente. É muito bom a gente poder fazer o 12º seminário interno do PPGHS aqui, com todos vocês, contando com todos os trabalhos. Foram muitos trabalhos. Nós temos 23 mesas e nós temos... ou seja, muita pesquisa sendo produzida, e isso é um esforço de vocês, e é um esforço que faz o PPGHS hoje ser um programa nota 5, um programa reconhecido, tá? E muito importante para a cidade de São Gonçalo. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer e chamar, convocar a todas e todos que possam participar das mesas ao longo de uma semana. Tá? É uma jornada longa, é trabalhoso, é cansativo, é duro, mas vale muito a pena, né? No ano passado, nós tivemos um seminário bastante cheio, com as mesas com bastante participação de alunos da graduação, que estão também convidados, né? Nós estamos convocando praticamente pelo Instagram. Então, eu agradeço e peço que vocês divulguem para que haja uma participação tão boa, né, quanto a do ano passado no nosso seminário, porque vale muito a pena, né? Então, obrigada. Passo a palavra, então, para a nossa representante da comissão discente, que tem estado aqui também trabalhando conosco, Tatiana Pantoja, nossa pós-doutoranda. Boa noite a todos. Agradeço, né, pela realização desse evento, muito necessário, na qual nós, estudantes, compartilhamos as nossas pesquisas, né, e trocamos experiências, né, com os avaliadores, mediadores. É um seminário muito necessário, muito importante. Os professores e todos que participaram para a sua realização, colaboraram para a sua realização, estão de parabéns. Então, muito obrigada. Finalmente, agradeço a presença de Beatriz Pimentel, aluna de graduação da Faculdade de Pedagogia, quem também estará integrando esta mesa e dando sua palavra. Boa noite. Queríamos muito que esse evento estivesse acontecendo aqui, com os nossos corredores cheios, com os nossos estudantes por aqui, mas entendemos também que esse é um momento de luta e que não pode ser negligenciado, porque se hoje está acontecendo esse evento aqui de pós-graduação, é porque teve uma graduação, que alunos conseguiram se formar, conseguiram concluir o seu curso, e é justamente por isso que estamos aqui há quase 40 dias lutando pela permanência desses jovens, desses alunos aqui na universidade. Como acredito que a maioria de vocês sabem, no meio das nossas férias foi lançada uma nova EDA que fazia mudanças extremas e que muitos alunos que estavam tendo a sua assistência estudantil perdeu suas bolsas, seus auxílios.
E é muito delicado a gente falar sobre isso, porque existem muitas pessoas, principalmente docentes, que estão divididos nessa situação. Mas nós estamos numa faculdade de formação de professores. Então, que tipo de educação nós acreditamos? Uma educação que só alguns têm acesso? Que só quem tem dinheiro para pagar uma passagem, para pagar um aluguel, tem acesso? Né? Então, a gente entende que existe um projeto de sucateamento da universidade pública para privatizar a universidade pública, e a assistência estudantil, embora não seja completa, não seja uma assistência ideal, mas, pelo menos na parte financeira, tinha esses programas aqui, essas bolsas, e que, no meio do jogo, a regra é mudada, essas pessoas, contando com esse valor até o final do ano, simplesmente não recebem mais. E aí, como que ficam essas pessoas? Aí quem tem dinheiro vem estudar e quem não tem fica em casa? Não, a gente ocupou a nossa universidade e se o pobre não pode vir, quem tem dinheiro também não pode. Então, nós estamos aqui lutando uma luta legítima, importante dizer isso. Também a nossa ocupação foi feita de forma pacífica e com um excelente diálogo com a nossa direção. Outro ponto também muito relevante, que às vezes deixam passar, né? Tivemos muitos avanços, estamos tendo várias mesas de negociação com um diálogo aberto. Então, nós temos aí um cenário para uma vitória, para ao menos uma negociação satisfatória. Então, agradeço principalmente a professora que nós estivemos conversando, porque o tempo todo ela entendendo a importância desse movimento, ela entendendo a importância de um diálogo, não simplesmente falando vai acontecer o evento e pronto, acabou. Até porque alguns que chegaram com essa postura, né, de repente nem conseguiram. Eu sou da comissão organizadora. Então, quando tem esse diálogo, né, a gente entende que ainda existe uma unidade, ainda existe, como ela disse, né, pessoas pensando juntos, porque eu acredito, né, que uma educação eficaz, uma educação feliz é uma educação para todos. Então, é por isso que estamos aqui, aproveitando também, né, já vou encerrar minha fala, para dizer que estamos precisando de doações. Então, a galera ali atrás está com QR Code. Também, alguns de vocês querem falar algo? Não, eu só queria falar que, né? Boa noite, gente. Me chamo Juca, sou aluno grevista, sou da Geografia, né? Estou aqui com a Bia, com o pessoal na ocupação. E, assim, é bem difícil, né? Porque a gente tem a maior instância institucional da UERJ, que é o Consum, que a todo momento é derrubado por parte da reitoria. Então, fica muito desgastante também a gente estar lutando sozinho, às vezes, sabe? Sei que tem docente, estava na última Assembleia das UERJ, né? Que foi assim, meio traumático, porque foi votado criminalização, foi uma proposta de um conselheiro no qual foi um agressor, e é um agressor, então foi tido enquanto proposta de encaminhamento para votação de que a AS do UERJ faria uma nota em relação a ele. Eu entendo que, às vezes, pode se tornar até algo pessoal, mas não deixa de ser político, sabe? Porque, às vezes, a gente se sente invalidado ou então contorna o nosso discurso falando que a gente apoiava uma reitoria anterior, ou que estamos fazendo campanha para alguma reitoria, ou estamos indo contra a pessoa Gunnar. Não, sabe? Nem conheço a Gunnar, nem conheço muitos da reitoria, alguns, né, são até aqui da unidade, mas muitos a gente nem conhece. Então, eu acho que o projeto político dessa reitoria foi elitista, ele precisa, sim, ser denunciado. O que acontece com os técnicos, servidores, dos auxílios, dos salários atrasados, é muito grave. Então, quando a gente hoje teve uma assembleia do Sintupers, que são o sindicato dos técnicos, onde muitos técnicos gravaram vídeos particulares mobilizando para derrubarem a greve. Então, assim, não existe uma neutralidade no discurso, sabe, de nenhuma das partes. Só que, às vezes, a gente está sendo surpreendido por uma mobilização que às escondidas acontece, sabe, inclusive por parte dos estudantes
também, né? Que institucionaliza a luta e, não, de uma forma não horizontal e transparente, pauta as nossas necessidades, sabe? Então, eu acho que aqui eu faço também um apelo para os pós-graduandos estarem ingressando na luta com a gente também, porque é muito sacrificante. E eu nem falo enquanto local, também enquanto UERJ, porque tem o pessoal do Maracanã apanhando, que apanhou, eu, Marlese e Bruna Jardim, chegamos no dia que eles foram agredidos por segurança. Eu, Marlese e Bruna Estrelas, estávamos no ato, que eles jogaram bomba dentro da UERJ, os policiais militares. Então, assim, entendo que existe, sim, uma estratégia estatal para essa crise acontecer não da UERJ, mas a gente também não pode se abster de ter um posicionamento, e eu acho que isso está acontecendo com os estudantes, com os técnicos e com os docentes. E não é em tom de cobrança, é em tom de ajuda, sabe? Então, é só isso que eu queria falar. Muito obrigado pelo evento também. Obrigado. E só para complementar também, nós entendemos que tem essa luta em comum, que é a EDA, que é sobre assistência estudantil, mas que também, aqui na FFP, existem muitas particularidades que a gente precisa reivindicar nesse momento de ocupação. Por exemplo, a acessibilidade. Nosso campus não é acessível. Então, um evento desse poderia ter pessoas com algumas deficiências, algumas comodidades, mas a gente não tem essa acessibilidade. Então, e dentro disso, a questão do nosso bandejão e várias outras coisas. Olha, falar para vocês, a nossa lista de negociação está grande, porque a gente está morando aqui. Então, a todo momento, a gente vê uma falta, e assim, não é uma falta, é uma falta grotesca. Nós não temos uma biblioteca que dá para a gente ali entrar e fazer nossas coisas. A biblioteca está deplorável, sabe? Então, entendemos que esse momento é um momento de luta legítimo, e nós agradecemos, aproveitar que está gravado, né, a todos os discentes e docentes que estão apoiando a nossa causa, e aos que não estão, nós pedimos uma reflexão, né, sobre esse momento. Não é um momento de se omitir, não é um momento de prolongar as férias e fingir que nada está acontecendo. E agradeço a minha oportunidade. Bom, boa noite. Estão todos me ouvindo? Bom, obrigado a todos pela presença. E o seminário, né, o nosso seminário, ele tem como tema Crises e Desafios da História Social. Acho que isso fala muito dos nossos tempos. A minha tarefa é apresentar o professor Ronaldo Weinfas, né? O professor ele vai fazer a conferência de abertura do seminário. E o professor Ronaldo Weinfas é uma pessoa muito importante no nosso programa, né? Então, a conferência é uma forma de agradecimento também à presença do professor no nosso programa, né? Trazendo a sabedoria do professor, o tempo e a sua capacidade intelectual. Eu vou fazer uma apresentação do professor, que é um querido da nossa casa e que inspirou gerações de professores, historiadores, colegas da UERJ e de muitos pesquisadores de várias universidades. Tá. Colegas, eu vou pedir para vocês checarem. Tá com isso? Ah, tá. Tá com microfone. Tá. Isso. Vamos tentar só, senão vai prejudicar a gravação. Tá. Bom, gente, um pequeno replay, vamos lá. Quer que eu venha pela foto? Não, resume. Tudo bem. Não tem problema. Bom, agradeço a presença de todos. Eu farei a apresentação do professor Ronaldo Weinfas, que será a nossa conferência de abertura do 12º Seminário Interno do Programa de Pós-Graduação em História Social. Crise e desafios da história social. Bom, a presença do professor é muito importante e também é uma forma do programa agradecer
essa presença no programa e na formação intelectual de gerações de professores, muitos historiadores desta casa, né, da UERJ, e pesquisadores de várias universidades no país e em vários lugares do mundo. Então, o professor é um querido da casa, ele traz com ele o tempo dele e a capacidade intelectual que tem nos proporcionado em todo esse tempo que ele vem trabalhando na nossa universidade. É muito difícil falar do professor Vanhefas, ele tem uma carreira profícua, muito trabalho e muita produção, né? É professor titular de História Moderna na Universidade Federal Fluminense, onde ele ingressou em 78. Ele obteve mestrado na UF e em seguida, e o doutorado na Universidade de São Paulo, em 1988. Trabalhou na Fundação Casa de Rui Barbosa entre os anos 70 e 80. Foi pesquisador desde 1990 e membro de vários grupos de pesquisa. Aqui destacamos a Companhia das Índias, Núcleo de História Ibérica e Colonial na época moderna, e o Grupo Europa, Núcleo de Estudos em História Moderna e Contemporânea na UF. Também atua no grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Inquisitoriais, situado na UERJ. O professor ele atua como cientista do nosso Estado em vários momentos da carreira, e ele trabalhou também, além da própria UERJ, o professor foi membro da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 2017 a 2019, ingressou no nosso programa em 2016 e é pesquisador emérito do nosso programa desde 2022. Ele se dedica à história ibero-americana entre os séculos XVI e XVIII, principalmente em temas como Inquisição, jesuítas, religiosidade, sexualidade, escravidão, Brasil holandês, judeus portugueses. Ministrou vários cursos e conferências no Brasil e no exterior, né? Destaco aqui, ele trabalhou como bolsista da Freie Universität em 1996, na Biblioteca Nacional em 1997, foi professor convidado na Universidade de Lisboa, professor universidade da Universidade Nacional de Colômbia, Medellín, professor convidado, palestrante na Universidade de Essex, Inglaterra, professor convidado da Ohio State University e da Brown University. O professor ele tem uma produção absolutamente abundante, profícua e inspiradora. Ele produziu 59 artigos, 98 capítulos, 38 livros. É difícil destacar a produção do professor Ronaldo Vanhefas. Eu destaco alguns livros que são presença fundamental nas nossas salas de aula, na vida das pessoas, dos pesquisadores em que ele formou. Mas a produção dele é muito além disso, né? Eu destaco o Dicionário do Brasil Colonial, o Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, a Heresia dos Índios, Rebeldia no Brasil Colonial, a Europa no Antigo Regime, uma visão plural, do Renascimento à Revolução Francesa, Antônio Vieira, Traição jesuíta a serviço do Brasil holandês, processado pela Inquisição, e Jerusalém colonial, judeus portugueses no Brasil holandês. Bom, a partir de agora, teremos o prazer de ouvir a conferência do professor intitulada Memorialística e História, o relato de um médico judeu a serviço da SS em Auschwitz. Eu passo a palavra ao professor, e o professor terá em torno de 40 minutos para a sua conferência. E agradeço a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado, professora Joana Bahia, pelas palavras amáveis na minha apresentação. Me ouvem bem? Pergunto. Sim. Estão me ouvindo bem? Estamos. Bom.
Eu quero agradecer bastante o convite que me foi feito pela coordenação da pós-graduação, nas pessoas das professoras Cida Cabral e Cristiane Leidler, para ministrar essa conferência de abertura, do 12º Seminário Interno do programa. E cumprimento também todos os membros da mesa que já se manifestaram. Cumprimento os estudantes da pós-graduação e da graduação, que também já se manifestaram sobre os problemas atuais, por que passa a universidade. E gostaria muitíssimo de agradecer ao próprio programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação, nas palavras de Joana, agradece a minha presença no evento e no programa. Eu também gostaria de agradecer a todos os membros do programa e a instituição em si por ter me acolhido entre os seus. Isso tem sido um momento muito importante para mim, já professor que sou em estágio final de carreira, e convívio com os professores da UEL tem sido simplesmente maravilhoso e muito valorizado por mim nessa trajetória. Bem, o tema da minha conferência de hoje, obviamente, não tem nada a ver com os focos temáticos da minha produção bibliográfica, embora eu tenha já publicado alguns textos, artigos, em revistas aqui no exterior, sobre história contemporânea, com a qual flerto já há muito tempo, especialmente com certos temas. Sem contar que essa conferência propõe, de algum modo, uma reflexão teórico-metodológica sobre o status da narrativa memorialista, seja enquanto fonte histórica, seja enquanto produção historiográfica propriamente dita. E vou começar com considerações de ordem teórico-metodológica que eu espero sejam breves. Nesta conferência, eu vou comentar o relato de um sobrevivente do Holocausto, Miklos Nishli, assim se pronuncia, médico húngaro de origem judaica, sobrevivente de Auschwitz, cujo título original, dentro do relato, em tradução literal portuguesa, seria: Fui médico anatomista do Dr. Mengele no crematório de Auschwitz. A obra integra a vasta bibliografia de testemunhos sobre a experiência do Holocausto narrada por judeus sobreviventes, com destaque para Simon Wiesenthal, Elias Wiesel e Primo Levi. Talvez. E com razão, acusadores do nazismo. Outros, apesar de externarem o mal-estar que o tema provoca, buscam explicá-lo na sua totalidade, inclusive as motivações dos perpetradores. O livro de Nishli, ou Nishli, oscila entre as duas perspectivas. Em todo caso, integra o gênero memorialístico, cujo valor historiográfico tem ensejado há décadas intensos debates acadêmicos, seja como fonte, seja como texto de história. O foco dessa palestra, embora resida em um tema histórico específico, se insere num problema teórico fundamental nas ciências humanas, a saber, as tensões entre memória e história enquanto tipo de conhecimento e gênero narrativo. Muito já se escreveu sobre as relações entre os conceitos de história e memória. A primeira, geralmente apresentada com um status de credibilidade científica sustentável, enquanto narrativa do passado. A segunda, quando muito apegada a ideologias,
considerada como conhecimento do passado à luz do tempo presente. Para não alongar em demasia uma discussão já conhecida, relembro o texto clássico de Pierre Nora, que admite as confluências, mas sublinha as diferenças entre os dois tipos de conhecimento. Glosando o autor, diríamos que a história, como objeto, refere-se a um passado definitivamente morto, no campo dos fatos e dos significados deles, no momento específico em que ocorreram. A ressurreição desse objeto morto começa com as narrativas sobre ele. Quem atuou, por quê, contra ou a favor de quem, onde, como. Desta pleiade de questões emerge o conflito entre história e memória. A história ressurge, então, não mais como um objeto a conhecer, senão como conhecimento do passado, preocupada em contá-lo, compreendê-lo, explicá-lo. O que pressupõe algum apego à imparcialidade, alguma distância, sob o risco de, não o fazendo, resultar numa interpretação fortemente ideológica. Mas tal imparcialidade é difícil, ou sequer desejável. Lucien Febvre já dizia, em seus combates pela história, que o historiador é um homem do seu próprio tempo. A frase dele está démodé. Deveria ser o historiador e a historiadora, um homem e uma mulher do seu próprio tempo. Mas ele escreveu isso lá pelos anos 50. O historiador e a historiadora buscam a representação do passado a partir das inquietações do presente. Isso é absolutamente negado. A memória, sempre traiçoeira, penetra nesse dilema típico da reconstrução do passado. E, ao longo do tempo, fez o que quis com a história. Celebrou tiranos, dizendo-se história. Louvou vítimas de opressões sem compreendê-las. Cunhou para si mesma o slogan de politicamente correta, fórmula de sujeitar o passado às prioridades do presente, adentrando o facciosismo. A memória não é necessariamente mentirosa, mas dilapida a história conforme as conveniências de quem a produz, social e politicamente. Por vezes inventa fatos, pecado mortal do historiador. Outras vezes os esconde, ou mesmo nega. Lembra-nos Nora, de que em francês, histoire significa tanto a história vivida, como a alteração intelectual que a torna inteligível. Ao passo que os alemães distinguem a Geschichte da Historie. A primeira é a história que aconteceu, foi narrada e explicada. A segunda é qualquer história. Pode ser uma versão da Geschichte, pode ser uma novela ficcional, um texto de memória seletiva, com pretensões históricas, cortando ali, acrescentando aqui, matéria factual, entre celebrações de uns e condenações de outros personagens. Concordamos com Nora quando diz que história e memória tendem a se opor uma à outra. A memória é viva, mutante, vulnerável à manipulação. A história é a tentativa de reconstrução, quase sempre incompleta, do que não existe mais. A memória é atual, vive no presente até que este mude, enquanto a história volta-se para o passado e tenta reconstruir o passado. Demanda análise e crítica. Enquanto a memória tende a sacralizar o passado, indicá-lo para o bem ou para o mal. Depende dos valores de quem a constrói. Mas nosso propósito é discutir o potencial historiográfico de um gênero específico, a memorialística, também chamada de memorialismo. A palavra memória deriva do latim
e designa recordação, narração. Em especial, e aí falando da expressão latina, memoria rerum, recordação dos fatos. Daí, memorialística, cujos objetos são os escritos dedicados a narrar a experiência de indivíduos sobre determinado acontecimento ou período, em geral, indivíduos feitas por indivíduos que os vivenciaram. A veracidade deles é muito incerta e depende de quem escreve as memórias, das circunstâncias dos fatos contados, da intenção de contá-los. Há memórias com a ambição dos autores em narrar a história para públicos amplos, e as que são escritas com registro para si mesmos, os autores, como são os diários. A memorialística é sinônimo do conceito de memória, pois este exprime um conhecimento que abrange diversos objetos culturais, além dos textos escritos, a exemplo de monumentos e museus, dentre outros. É um gênero que inclui autobiografias e ou testemunhos sobre os relacionados a contextos de alguma repercussão. E são textos escritos, em geral na primeira pessoa. São testemunhos que podem oferecer a visão singular de uma experiência coletiva. Considerada como fonte histórica, as memórias devem passar pelo escrutínio recomendado por Marc Bloch, aqui inspirado no estoicismo, a crítica externa e interna do documento, a avaliação de sua autenticidade, a validez da edição utilizada, da biografia do autor, de sua inserção nos fatos narrados. Contextualizar sempre o entorno desses fatos e daqueles em que a memória foi concebida e produzida. O texto memorialístico é um gênero historicamente incerto, repito, muito vulnerável à subjetividade. Não raro seus autores, por terem sido contemporâneos aos fatos, por vezes protagonistas deles, assumem, em maior ou menor grau, uma posição de autoridade. Não quero dizer uma posição autoritária, mas de autoridade nas informações e juízos emitidos pela narrativa. Outras vezes, as memórias adotam posições sectárias, justificando ou condenando, moral e politicamente, os agentes históricos envolvidos. As memórias oscilam muito entre subjetivismos emocionais e voluntarismos explicativos, entre juízos de valor e apreço pela verdade factual. Se assim é, vale indagar. Até que ponto as memórias são credíveis ou confiáveis como texto histórico, ou até mesmo como documento verossímil? Tudo depende do autor, do texto e do contexto. Deixo aqui esta questão em aberto para discorrer sobre o texto do médico húngaro sobre o cotidiano de Auschwitz em 1944. Miklós Nistri era médico, legista e patologista de reconhecimento internacional. Aí eu peço para você, Gelson, colocar o retrato dele. É o segundo slide. Nasceu em 1901, natural de uma cidade quase impronunciável, Chilazonió, na Transilvânia, e falecido em Oradea, na Hungria, hoje na Romênia, região fronteiriça, na realidade, entre Hungria e Romênia, falecido em 1956. Por acaso, o ano em que eu nasci.
Judeu Askenazi, estudou na Alemanha e se formou em 1929. Portanto, era um homem fluente em alemão e viu crescer o nazismo na Alemanha, enquanto aperfeiçoava sua formação intelectual, especializando-se em medicina forense. Ganhou fama como legista por seus métodos inovadores de dissecação de cadáveres. Foi estrela de congressos em vários países por sua tese doutoral sobre a causa mortis dos suicidas. Era húngaro, então vou falar um pouco da Hungria nesse tempo. A Hungria, Estado soberano desde o esfacelamento do Império Austro-Húngaro, em 1921, depois da Grande Guerra, foi dos últimos países do leste europeu a adotar uma política antissemita. O chefe de Estado húngaro, o almirante Miklós Horthy, governou o país entre 1920 e 1944 com uma orientação claramente fascista. Aliou-se ao Reich alemão desde antes da guerra. E, irrompido o conflito, enviou divisões para combater na Iugoslávia, na Tchecoslováquia e, mais tarde, na União Soviética. Horthy queria o apoio de Hitler para certas anexações territoriais em troca de apoio militar na guerra nazista. Mas havia um ponto de discórdia. O almirante sempre postergou a implantação de uma legislação antissemita sistemática no país. A Hungria se tornou um dos raros países seguros para os judeus até quase o fim da guerra, coisa que poucos sabem. Seu governante, que era um ditador, os considerava cidadãos importantes para a economia e cultura nacionais. O governo cedeu em alguns pontos às exigências alemãs. Apoiou a política externa da Alemanha, aderiu ao pacto anti-Comintern, o almirante era tremendamente anticomunista, retirou-se da Liga das Nações. Decretou, aparentemente, algumas medidas contra os judeus, como a Lei de Maio de 1938, que estabeleceu que apenas 20% de judeus do país poderiam exercer a advocacia, o jornalismo e a engenharia. Uma lei que, segundo o historiador Yehuda Don, teve grande impacto na comunidade judaica e na própria população húngara, pois 60% dos médicos e 50% dos advogados do país eram judeus. Outra lei, um ano depois, excluiu os judeus do serviço público e de empresas comerciais. Em agosto de 1941, enfim, definiu-se nova lei racial, estabelecendo que qualquer indivíduo que tivesse mais de um avô judeu era tido por judeu, proibindo relações sexuais e casamentos entre judeus e não judeus. Mais ou menos uma réplica do que era essencial nas leis de Nuremberg alemãs de 1935. Mas essa política antissemita húngara foi aplicada com tremenda frouxidão. E por isso foi rejeitada pelos militantes da Cruz Flechada, movimento plasmado no nazismo. Aliás, eu digo aqui, paralelamente, que Mussolini fez o mesmo na Itália, pressionadíssimo pelo Hitler, baixou decretos similares a partir de 1938 e praticamente não cumpriu nenhum. Não houve nenhuma deportação de judeu italiano durante o tempo que Mussolini governou a Itália. Elas só passaram a ocorrer depois que ele caiu em 1943 e a Alemanha invadiu uma boa parte da Itália. Aí começou o calvário dos judeus italianos. O almirante Horthy manteve sua política de blindagem dos judeus húngaros enquanto governou. O próprio Ferenc Szalosy, é assim que se pronuncia,
vocês podem vê-lo aí no slide, foi 4 vezes preso pelo governo húngaro, do almirante. Esses, sim, eram fascistas fanáticos. Agora, no caso do governo ditatorial do Roth, tratava-se de um governo conservador, anticomunista, mas pouco adepto de políticas antissemitas, pois mantinha havia tempo aliança com a burguesia húngara. Roth retardou o quanto pôde a deportação de judeus para os campos de morte, ou da morte. Mas a deportação começou antes, com a invasão alemã de março de 1944, que reduziu o almirante a um fantoche. A queda do ditador em outubro resultou de sua decisão em fazer a paz, em separado com os aliados, sobretudo com a União Soviética, percebendo que a derrota alemã era inevitável. Aliás, outros países do leste europeu, como a Romênia, a Bulgária, que tinham se aliado à Alemanha, percebendo o colapso do nazismo, pensaram a fazer contatos diplomáticos e tentativas de trégua para não sofrerem as consequências da derrota que se avizinhava. Bom, com a queda do almirante, os trens começaram a partir de Budapeste em maio de 1944, com 100 mil deportados nas primeiras semanas. Com a deposição oficial de Roth, em outubro, como disse, o chefe da Cruz Flechada, Savoche, esse processo agigantou-se. Miklos Nistli passou praticamente incólume durante a guerra, assim como tantos burgueses e profissionais liberais judeus do país, inclusive ele mesmo, Nistli, exercendo cargos estatais. Casou-se na comunidade judaica com Margareta, de quem teve uma filha, Susana, que contava com 14 anos em 1944. Com o avanço da política antissemita, a família foi deportada para Auschwitz, em meio a dezenas de milhares de judeus húngaros. É nessa altura dos acontecimentos que Nistli inicia as suas memórias. As primeiras perguntas que se impõem são: quando elas foram escritas? Quando o livro foi publicado? Em qual língua? Trata-se de livro curto, composto de 39 capítulos, alguns com pouco mais de uma página, e um pós-fácil que ele certamente redigiu depois da libertação e da derrota do Terceiro Reich. É texto predominantemente descritivo, entremeado aqui e ali de opiniões do autor, seja condenando as atrocidades do regime, seja reconhecendo o valor de alguns camaradas, inclusive da SS. Foi publicado em 1946, logo no ano seguinte ao fim da guerra, na língua húngara, com o título que, traduzido ao português, resultaria, como já disse, fui médico anatomista do Dr. Mengele do crematório de Auschwitz. É quase uma confissão o título do livro. Pois nessa altura o Mengele já era um homem caçado pelos aliados ocidentais por conta de seus crimes de guerra. A obra foi traduzida em várias línguas, póstumamente. Jean-Paul Sartre fez traduzir para o francês alguns trechos na revista Le Temps Moderne, em 1951, mas não teve grande impacto.
Em 1960, porém, a revista inglesa Merlin traduziu o texto completo com o título Auschwitz. E aí traduzindo, Relato de um médico testemunha ocular. Reeditado no Reino Unido em 1986, com um título bem diferente e impactante. Auschwitz. Relato de uma testemunha ocular do infame campo de extermínio de Mengele. De todo modo, o problema liminar se coloca para nossas reflexões sobre o texto, e que lhes digo que me atormentou durante muito tempo. A inacessibilidade da edição húngara de 1946, a quem raríssimos tiveram acesso, bem como o meu total desconhecimento dessa língua. Minha experiência em estudos historiográficos indica não ser incomum modificações drásticas entre diferentes edições. Basta ver o contraste entre a primeira edição do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, e a segunda edição, de 1948, que parece de outro autor, parece outro livro. Isso ocorre até mesmo em questões de interpretação, de vocabulário, sem falar, no caso, em causa, na tradução completa do húngaro para o francês em 1961. Foi obra do renomado Tibert Kremer, mas seus créditos constam como, e cito, tradução e adaptação, sublinhado, do húngaro para o francês. Se o adágio latino tradutore, traditore, que quer dizer tradutor, traidor, se esse adágio vale para todas as línguas, o que será de uma tradução da língua húngara, que não encontra qualquer equivalência nas línguas indo-europeias, ou eslavas, ou latinas, para outras línguas, como é o caso do francês? Problema insolúvel. A primeira edição francesa integral do livro, de Miklos, veio à luz, como disse, em 1961, intitulada, vou traduzir, Médico em Auschwitz, Lembranças de um Médico Deportado. Título mais ou menos neutro, e, no entanto, omite a cumplicidade Nietzsche do título em favor de sua condição de deportado. Seguiram-se várias traduções em polonês, romeno, alemão, italiano, a maioria baseada na versão francesa, não na húngara. Inclusive essa com que trabalho, brasileira, traduzida pela Otto Pierre Editores em 1980. Seu título é anódino, Médico em Auschwitz, e foi traduzido pela conceituada Valentina Leite Bastos. Esse imbróglio das traduções e das edições não é coisa de sua menos importância. Pode interferir, por vezes decisivamente, nas interpretações e ajuizamentos do historiador, como é o meu caso e de outros poucos que se aventuraram a estudar o livro de Nietzsche. Fiz a minha escolha, arrisquei. Ao iniciar a narrativa, Nietzsche conta em detalhe os percalços da deportação, a superlotação dos vagões, os campos de baldeação, os mortos pelo caminho, a sede, a fome. Até aqui o relato dele não difere muito da maioria dos escritos de sobreviventes da chamada Shoah, que na verdade se pronuncia Shau, Holocausto em hebraico. Mas se aparecer de novo a palavra, vou chamar de Shoah, mesmo que é assim que se fala no Brasil. Tudo se complica a partir da chegada do comboio à estação. A gritaria dos deportados em face da turbulência dos guardas e dos prisioneiros alocados para atuar no desembarque. A separação entre mulheres e homens,
ficando os meninos com menos de 15 anos com as mães. A seleção por médicos da SS de quem iria para a esquerda ou para a direita, isto é, para a câmara de gás ou para o trabalho forçado, até onde aguentasse. Já nessa etapa, há certa discrepância de narrativas no livro de Fuis. Ele ora afirma que se ofereceu para prestar serviços médicos no campo, ora afirma que foi recrutado para isto por Joseph Mengele. E aí eu peço ao Gelson para mostrar a imagem da figura. Médico-chefe da SS no complexo de Auschwitz-Birkenau. Se você pudesse, Gelson, recuar um pouco, aqui o complexo Auschwitz-Birkenau, uma maquete de um lado, e a entrada bastante conhecida, onde se lê a legenda no portal Arbeit macht frei, trabalho liberta, e era uma propaganda para iludir os prisioneiros de que, se dessem duro, poderiam escapar da morte. Mas eu dizia que havia uma certa incongruência. Ora, ele afirma que se ofereceu para prestar serviço médico no campo, ora, diz que foi recrutado pelo Mengele. Também vacilou em outros assuntos. Ora, diz que durante 3 meses não soubera se sua esposa e filhas estavam vivas, ora, por descuido, numa passagem, menciona que vira as duas no grupo selecionado para trabalhos forçados, isto é, com sobrevida garantida durante algum tempo. Fossem alguns dias, fossem algumas semanas, quem sabe, um ano. Tais oscilações discursivas têm a ver com um acordo que ele, Nietzsche, fez com o médico-chefe do complexo concentracionário. Joseph Mengele, personagem conhecido entre os protagonistas, os maiores protagonistas de atrocidades perpetradas pelos nazistas. Afamado pelas experiências em cobaias humanas, com preferência por gêmeos e anões, mas sem poupar outros indivíduos. O que mais lhe interessava era investigar a causa mortis exata de pessoas envenenadas ou contaminadas com vírus e bactérias. Experimentava, por vezes, mudar a cor dos olhos de crianças. Costurava gêmeos pelas costas. Era chamado no campo, e ficou assim visto na bibliografia, como anjo da morte de Auschwitz. Depois da libertação do campo pelos soviéticos, Mengele fugiu da Alemanha, passando por vários países até morrer no Brasil em 1979. Morreu em Santos, afogado na praia de Bertioga. No frigir dos ovos, percebe-se com alguma nitidez que Nietzsche foi recrutado ou se ofereceu a Mengele para auxiliar em suas pesquisas. Vamos por aspas nessas pesquisas. Mengele o conhecia de congressos internacionais e o tinha em alta conta como legista. Mas tudo indica que Nietzsche, ao longo dos meses, incluiu também a vida da mulher e da filha no negócio. Ou seja, dispôs a cooperar em troca da sua própria vida e da vida da mulher e da filha, Margarete e Suzana. Complicado é que o autor devaneia muito sobre o acerto que ele fez com Mengele. Por que tantos devaneios? Terá sido porque ofereceu serviços ao setor médico de Mengele, independentemente do destino da esposa, filha, pai, mãe. Os pais foram gaseados,
a mulher e a filha escaparam. Prossigo. Teria mesmo visto se e quais familiares foram indicados para a direita ou para a esquerda na mórbida seleção que aguardava os desembarcados na deportação? Em todo caso, Nietzsche atenua seu possível egoísmo ao detalhar como e quando a mulher e a filha entraram no acordo. É aí que eu me perdi aqui no meu script. Mas seu constrangimento ao tratar do assunto é indisfarçável, como se tivesse alguma coisa de que se defender. É uma série de afirmações muito vacilantes. Apesar disso, ele parece envergonhar-se em todo o livro, a bem da justiça e da verdade, de ter feito o que fez pela própria sobrevivência da mulher e da filha. Não se empenha em atenuar suas responsabilidades. Admite a sua colaboração com os nazistas, sua dor de consciência, seu desapego ao povo judeu ao qual pertencia. Há mesmo uma passagem em que se insurge, no entanto, contra o destino reservado aos judeus pelo nazismo. E aí eu cito, é uma passagem inusitada, porque é uma passagem em que ele dá uma impressão de identificar-se com os judeus. Diz ele, que drama terrível nossa existência de judeus. Sou eu, médico judeu, que devo examiná-los por métodos clínicos precisos antes que eles morram. E devo, em seguida, eu próprio, dissecar seus corpos ainda quentes. Estou de tal modo perturbado por essa terrível ironia de nossa sorte de judeus que sinto meus nervos esgotados. Por vontade de quem tantas desgraças e tal sucessão de horrores se abateram sobre o nosso desgraçado povo. É Deus que assim deseja? Fim da citação. Eis o que parece ser um desabafo de Miklos com sua desdita. Embora aqui sobressaia um sentimento de pertença aos judeus e ao judaísmo. Ele aqui se vê como um judeu que atua no extermínio dos judeus, revelando um drama de consciência que se atenua, porém, pela insinuação de que isso pode ser um desígnio divino. Tem razão o historiador Mário Sturda, em artigo de 2014, que se dedicou ao livro, ao qualificar Nietzsche como uma vítima ambígua. Mas será que a palavra vítima se adequa ao percurso desse médico húngaro? Há outro trecho em que Miklos externa indignação, mas este é no pós-fácil, seguramente escrito após a libertação, sem mais nazistas no seu encalço. Aí ele se permitiu dizer todas. Sem nazistas no seu encalço, já na companhia da esposa e filha, as quais encontrou em Bergen-Belsen, o que prova que o Mengele cumpriu a sua promessa de tirá-las do barracão que, a certa altura, estava condenado ao gazeador. Esse texto, ao
qual me refiro aqui é autocrítico. Meus olhos acompanharam 2 milhões de inocentes até as câmaras de gás e fui testemunha dos horrores das fogueiras. Abri centenas de cadáveres por ordem de um médico ao mesmo tempo genial e demente, a fim de que uma ciência construída sobre teorias falsas aproveitasse do campo de investigações ilimitadas, vítimas enviadas à morte. Cortei a carne de cadáveres de jovens sãs e preparei com ela alimento para as culturas de bactérias do Dr. Mengele. Mergulhei cadáveres de estropiados e de anões em cloro, ou filos ferver durante dias, a fim de que esqueletos bem preparados chegassem aos museus do Terceiro Reich para justificar, diante das futuras gerações, a necessidade que havia de destruir um povo. Fim da citação. Nada disso consegue abafar a dimensão eminentemente descritiva do texto, e menos opiniática, digo aqui, com informações incomuns sobre o dia a dia do extermínio. Há um valor informativo nesse livro absolutamente espantoso. Em certa ocasião, Hitler visitou a Câmara de Gás após o assassinato de um grupo numeroso de judeus e judias de várias idades. Professor Ronaldo. Sua descrição. Atenção a isso. Vou ler bem devagar. Os cadáveres não estão deitados por toda parte ao longo e ao largo da sala. Estão apertados num montão da altura do compartimento. Ficou sem som. Não sei. Exatamente até o teto. Obriga os desgraçados a se pisotearem, subindo uns em cima dos outros. Uns metros acima, pela vida. Professor. Entretanto, trata-se de um prazo de 2 ou 3 minutos. Professor. Se tivessem podido refletir, teriam percebido que pisotearam seus filhos, seus pais, suas mulheres, mas não podiam refletir. Os seus gestos não passam de reflexos automáticos do instinto de conservação. Observo que embaixo do monte de crianças, as mulheres e os velhos. Professor No Ronaldo. cume, os mais fortes. Professor. Os corpos com numerosas arranhaduras ocasionadas pela luta em que se engalfiaram estão muitas vezes enlaçados. Nariz e boca sanguinolentos. Rosto inchado e azulado, deformado, os tornam irreconhecíveis. Entretanto, os do Sonderkommando, que era o grupo especial que trabalhava nessa fase do extermínio, hoje dizia, os do Sonderkommando reconhecem muitas vezes seus parentes. São prisioneiros, voluntários para fazer isso. É um duro encontro. E eu temo. Nada tenho que fazer aqui. E, entretanto, desci entre os mortos. Porque ele, como médico, o Sonderkommando não era obrigado a ir verificar os cadáveres dos caseados. Por isso, nada tenho que fazer aqui, dizia. Entretanto, desci entre os mortos. Sinto que é meu dever para com o meu povo e o mundo inteiro poder dar a conhecer o que vi. Se por milagroso acaso
escapo. O grupo do Sonderkommando, calçado de grandes botas de borracha, põe-se em linha à volta da montanha de cadáveres e a inunda com possantes jatos de água. É indispensável, pois o último ato da morte provocada por afogamento ou por gás é a defecação involuntária. Todos os mortos estão sujos. Eu nunca vi uma descrição como essa, tão concreta, do estado dos condenados após a morte por gás venenoso. O texto dele, como reportagem, é um primor que transporta o leitor para dentro da Câmara de Gás. O autor transforma letras em imagens. Ou poucos livros de história são capazes de fazer. A escala de observação é microscópica e, por vezes, parece descrever etnologicamente um rito. Mas convenhamos, há um quê de chocante, e eu fiquei chocado, na frieza excessivamente científica da descrição de tão hedionda tragédia. Há originalidade nisso, pois Miklos evita o tom lamurioso ou ressentido que prevalece em obras sobre o Holocausto, escritas por caçadores de nazistas, como o respeitado Simon Wiesenthal, que, felizmente para ele, nunca entrou numa câmara dessas. Mas não alcançamos nessa descrição de cena-chave do Holocausto uma palavra sequer indicativa de solidariedade, compaixão, indignação. Chamá-los de desgraçados é pouco. O trecho parece extraído de um relatório científico-administrativo, burocrático. Talvez reproduza o estilo e o tom dos relatórios que Nietzsche entregava a Mengele para enviar a Berlim depois da dissecação dos cadáveres. Exprime o seu modo de sentir e pensar a tarefa que lhe era confiada. E exibe uma certa vaidade intelectual pela própria perícia médica. É uma descrição, ao mesmo tempo, impactante pelas cenas, porém fria, como um relatório burocrático. Há outras passagens que eu não ponho aqui, que também se caracterizam por esse tom de descrição burocrática. Mas o homem, vez por outra, explode com dramas de consciência. Com ou sem dramas de consciência, Nietzsche progrediu muito, segundo ele mesmo, no setor médico de Auschwitz, ao longo dos 6 meses de internação. A carreira dele. Ingressou no Sonderkommando, que era um comando especial integrado por prisioneiros encarregados de acompanhar os condenados ao gás aos vestiários, ajudar-lhes a pendurar roupas e sapatos e guiá-los para as camas. Terminado o gazeamento, se repartiam em grupos, um deles destinado a separar os corpos, a maioria entrelaçados, sobretudo mães com filhos e filhas, normalmente embaixo dessas montanhas de corpos. Outro grupo incumbido de limpar a câmara para a entrada de novos condenados. É aquele grupo ao qual se referiu Nietzsche, porque as pessoas defecavam e urinavam enquanto comiam. Um terceiro grupo encarregado de arrancar os dentes de ouro dos mortos para o tesouro do terceiro Reich. Enfim, o grupo do crematório, os que metiam os cadáveres nos fornos.
As cinzas eram depois despejadas no rio Vístula. Os membros do Sonderkommando recebiam privilégios para colaborar com a indústria da moda. Comida farta no lugar de sopas ralas, cigarros, bebidas alcoólicas, doces. Mas sabiam que era curta esta vida de proeminentes. No campo, chamavam pessoas que tinham esse privilégio de proeminentes, pessoas protegidas, pessoas que eram incumbidas de trabalhos especiais. Quem explica essa nomenclatura não é o Nietzsche, é o Primo Levi, um dos seus... Aliás, o nome é Primo Levi, não Primo Levi, como se diz, no seu primeiro livro sobre a experiência em Auschwitz. Mas por que a vida deles era curta, os do Sonderkommando? Após 3 meses, eram todos fuzilados, pois eram testemunhas em potencial desses crimes. De maneira que, se a Alemanha perdesse a guerra, e conforme o tempo passava, isso era mais evidente, era preciso apagar os rastros. O grupo de que participou Miklos Nietzsche, como médico, um dos últimos grupos de judeus húngaros, rebelou-se contra a SS, explodindo um dos crematórios de Birkenau, que é em Auschwitz II. Foram todos fuzilados, esses rebeldes. Nosso autor quase o foi também, embora não tenha se amotinado. Ele ficou na dele. Ele não foi fuzilado por intervenção do próprio Mengele. Ele foi bastante insensato num Sonderkommando, angariando privilégios que outros sequer sonhavam em desfrutar. Mas sua função não era tanto a supervisão do processamento das vítimas. Processamento das vítimas, palavra código da SS para designar o extermínio de indivíduos. Seu trabalho, ele o descreve com largueza de informações, centrado na dissecação de cadáveres e elaboração de relatório circunstanciado para Mengele, com destaque para necrópsias de gêmeos e anões. Deixa de descrever outras experiências que, por outras fontes, se sabe que foram perpetradas no laboratório do Mengele, das quais ele certamente participou. Então, ele assume a culpa geral, assume culpas específicas, mas deixa algumas em silêncio. Com o tempo, progrediu no médico chefiado por Mengele. Deu aulas práticas de dissecação, imaginem isso, e palestras teóricas. Conversava habitualmente com jovens médicos da SS, em alemão, ele falava fluentemente, e era muito admirado por esses oficiais. Ele, em algumas passagens, e nós vimos uma desse tipo, elogia o próprio Mengele, e criatividade. Tornaram-se parceiros, camaradas. Nos capítulos finais, foi mudando de ideia, considerando as pesquisas de Mengele como pseudocientíficas. Aí eu diria, nos capítulos finais, provavelmente escritos ou reescritos, depois que ele já estava fora dessa enrascada. Mas nessa altura, ainda que manipulando os fatos, já tinha sido o braço direito do anjo da morte por 6 meses. Quanto a isso, não há a menor dúvida, e ele admite com constrangimento, mas também com
com nitidez. Não foram muitos, até onde sei, os que se debruçaram sobre a obra do médico húngaro. Prevalece, evidentemente, a controvérsia, sobretudo entre intelectuais de origem judaica, mas não só. Bruno Bettelheim, intelectual judeu que prefaciou uma das edições inglesas da obra, desconstrói a ambivalência de Nietzsche, vendo-o como um colaborador que sujeitou na diabo aspas, convertendo-se num instrumento da SS para manter-se vivo. Agiu, como muitos outros, diz Bettelheim, de forma nefanda. Esse autor não levou a sério, portanto, os dramas de consciência do autor, atendo-se fundamentalmente à descrição dos horrores de que tomou conta. Mário Sturda, autor que eu já citei, defende a ambivalência do autor-personagem. É o tal que intitulou o artigo de A Vítima Ambígua. E o considera, antes de tudo, um prisioneiro judeu, um médico e patologista que trabalhou no serviço médico de Auschwitz, como tantos outros de outras profissões que ofereceram suas habilidades para sobreviver. E ele tem razão. Muitos fizeram isso. E nessa altura eu lembraria, um pouco incomodado, que o próprio Primo Levi, grande intelectual do século XX, que também foi prisioneiro em Auschwitz, atuou como químico no sistema concentracionário. Mas alto lá. Levi atuou como técnico. Nietzsche como assistente médico de um pseudocientista delirante e indiferente ao sofrimento humano. Saul Friedländer evitou ajuizar sobre o caráter de Nietzsche e atenua a dimensão colaboracionista do meio. Aí vem um argumento instigante. Afinal, tratava-se de salvar a si e aos seus entes queridos que essa ação podia proporcionar. Recusar-se e morrer e perder a mulher e a filha? Ou colaborar, quem sabe salvando-se a si e aos seus? Uma escolha de Sofia. Quem poderia julgar essa escolha, que implica sempre uma renúncia? Mas Friedländer chama atenção para um aspecto importante, que está fora dos juízos de valor. Que aspecto é esse? O valor dos testemunhos singulares do local para a compreensão do processo. Abro aspas. A força de uma voz individual subitamente emergente no curso de uma ordinária narrativa histórica dos fatos. Pode causar estranheza que, embora traduzido em diversas línguas, as memórias de Miklos Nietzsche não frequentem com o devido peso os debates sobre o Holocausto. A obra é mais citada para tratar das crueldades ordenadas por Mengele do que para tratar de seu autor e de seu texto. Para os negacionistas que duvidam do Holocausto dos judeus, a memória do médico húngaro é totalmente desqualificada, vista como uma farsa produzida pela indústria cultural judaica. Os negacionistas digam isso, apesar de ser um texto publicado em 1946, em húngaro, é quase um surto de desabafo do Nietzsche. Um negacionismo explícito, mas peculiar, a meu ver, partiu do historiador israelense
Raif Gideon, que caracterizou a obra de Nietzsche entre, e abro aspas, os mitos e outros relatos errôneos e difamatórios do Sonderkommando, os que floresceram por causa da ausência de testemunhos de primeira mão dos que sobreviveram entre os prisioneiros executores. Trata-se aqui de um negacionismo sui generis, pois não nega o Holocausto, longe disso, mas alivia a cooperação interesseira dos judeus que aderiram e ou se submeteram a esse comando especial. Então, esse autor presume que o livro do Nietzsche queima o filme totalmente dos presos que participaram dessas fases do extermínio. E muitos que depois, parênteses aqui, muitos que depois foram para Israel, querendo se alistar nas milícias que combatiam o domínio britânico, eram submetidos a uma sabatina, a um escrutínio. O fato de terem sobrevivido era um problema. Como sobreviveram, se tantos milhões foram executados? Então, esse escrutínio era quase inquisitorial. E um dos focos do escrutínio era justamente saber se o indivíduo tinha participado de algum comando especial que atuava diretamente no processo de gaseamento, de mutilação dos corpos e de cremação. Esse autor está defendendo as coisas, fez uma escolha, e não puderam falar sobre essas escolhas, na sua imensa maioria, porque foram deletados depois de 3 meses de serviço. Seja como for, não resta dúvida de que a obra do médico Unger oferece fonte essencial para o dia a dia do Holocausto. Auschwitz por dentro, escrito por um infiltrado, uma vítima em potencial, que, no entanto, confraternizou com os carrascos, ou simulou fazer, por interesse e por sentimentos de sobrevivência e de proteção. Juízo de valor à parte, o que é dificílimo de fazer em tema tão trágico, juízo de valor à parte, a obra oferece informações preciosas e difíceis de obter, considerando que os nazistas destruíram a imensa maioria dos documentos escritos relativos à solução final da questão judaica. Tentaram destruir ainda os campos, os crematórios, e nisso tiveram pouco êxito. Destruíram, sim, e, enfim, os cadáveres pelo fogo, chegando mesmo a desenterrar, para queimá-los, os corpos dos judeus fuzilados em covas coletivas no início da campanha soviética, tanto na Rússia, como na Ucrânia, como nos países bálticos. As execuções perpetradas pelos chamados Einsatzgruppen, que eram pessoas que voluntariamente se alistavam nessas fileiras para atuar nos fuzilamentos de comunidades inteiras em cidadezinhas do leste europeu. Inclusive porque muitos soldados convocados que serviam na Wehrmacht, ou seja, nas Forças Armadas, no Exército Regular Alemão, se recusavam a fazer isso. E, às vezes, até soldados da SS ficavam enojados. Isso levou a muitas discussões dentro do regime sobre como, de fato, organizar a indústria da morte.
daí é que surgiu a vulgarização das câmaras de gás, concebida como uma ferramenta asséptica para a eliminação do inimigo judeu e de outros inimigos. O livro de Nietzsche, motivado por dramas de consciência, bem como pela obsessão informativa sobre os porões do nazismo, talvez tenha algum lugar na historiografia sobre o Holocausto, além de fonte de dados e fonte discursiva, diria eu. Mas será que encontra mesmo um lugar na historiografia? Francamente, não sei. Mas se contrastarmos a obra de Nietzsche com a de Primo Levi, os resultados podem ser promissores. Levi não tinha lido Nietzsche quando publicou sobre Auschwitz o livro É Isto um Homem?, que foi o primeiro que ele publicou sobre a sua experiência. Ele nem poderia ter lido, porque ele desconhecia a língua húngara. Mas o livro de Miklos não lhe fez falta. Há, inclusive, várias coincidências factuais entre os dois relatos quanto às violências e humilhações de prisioneiros no campo. Agora, é incrível que o Primo Levi não tenha se referido sequer uma vez a esse médico, exceto no último livro, Afogados e Sobreviventes. Mas essa referência é vaga e me parece, até onde lembro, mais baseada no que se escreveu sobre o médico húngaro do que na experiência pessoal de contato do Primo Levi com o médico húngaro. Mas o contraste que eu faço entre Levi e Nietzsche, o segundo, o médico húngaro, faz uma radiografia do campo da morte, de cuja engrenagem participou. O primeiro, Levi, se inspira em sua experiência pessoal para propor categorias capazes de interpretar relações humanas para além da simples descrição de gestos, reconhecendo as fraquezas do indivíduo, inclusive a própria fraqueza, o egoísmo desesperado de todos para salvar-se. Miklos Nietzsche, o médico húngaro, me parece um caso exemplar desse desespero. Muito obrigado. Por isso eu encerro.